Você sabia que muitos erros podem acontecer na hora de calcular a dosimetria da pena? O cálculo é cheio de fases e segredos, mas pode relaxar, porque com o que você vai ver aqui nesse vídeo, você nunca mais vai cometer nenhum desses erros. Eu sou Ana Cecília, aqui do Cálculo Jurídico, e separei um trechinho de um treinamento do CJ para te mostrar exatamente como fazer o cálculo de dosimetria da pena. Você vai ver um passo a passo do cálculo e ainda um panorama geral sobre dosimetria da pena. Fica comigo até o final, porque você vai sair desse vídeo dominando todos os segredos do cálculo de dosimetria da pena. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva para você ficar por dentro das notícias do mundo jurídico. Bom, vamos lá? A pena é uma medida imposta pelo Estado ao agente que comete algum ato típico, ilícito e culpável por meio da ação penal, né? Lembrando que aqui a gente tem que seguir o devido processo legal. Ela é a consequência que ocorre quando alguém pratica uma infração penal. Quando uma sociedade é politicamente organizada, a pena acontece como forma de responder ali àquela pessoa, aquele crime que ela cometeu. Lembrando que ela sempre vai ser individualizada e proporcional ali ao agente e ao crime que ele cometeu. Qual que é a finalidade dessa pena, né? Ela possui dupla finalidade, a retributiva e a preventiva. A retributiva é bem tranquila, que retribuir ali o delito praticado, né? A gente tem que tentar restaurar a ordem jurídica que foi interrompida quando o agente cometeu aquele crime. E a gente tem também a função preventiva da pena, que é buscar evitar ali que novos crimes sejam cometidos. A função preventiva, a gente tem duas espécies, que é a prevenção geral e a prevenção especial. A prevenção geral é destinada para toda a sociedade, toda a coletividade, é uma forma de mostrar para a sociedade que, se ela cometer aquele mesmo crime, ela também vai ser penalizada, aquela pessoa também vai ser penalizada. E tem a prevenção especial, que ela já é destinada ali ao agente que cometeu aquele crime, e a finalidade dela ali é que ele não cometa novamente aquele crime, que ele não reincida ali naquele crime, para que ele consiga voltar ao convívio social e não tenha mais a prática delitiva ali. O que é a pena combinada? É super simples, é a pena prevista ali na lei como punição para quando um agente ele comete algum crime que está tipificado ali no nosso Código Penal. Lembrando sempre que a pena ela vai ter um limite mínimo e máximo. Eu trouxe como exemplo para vocês aqui o crime de furto, que está no 155 do Código Penal. A pena é de reclusão, como eu comentei, o limite mínimo e máximo, ela é o limite mínimo dela é de 1 ano e o limite máximo dela é de 4 anos. Essa é exatamente o que a gente chama de pena combinada. A gente tem alguns tipos de pena no ordenamento brasileiro, né? São 3 tipos, são as privativas de liberdade, que são a reclusão, a detenção e a prisão simples. A assistiva de direitos, que elas são penas alternativas à prisão, normalmente para crimes que são de menor potencial ofensivo. E nós também temos as multas. Para o nosso foco aqui na dosimetria, a gente tem que focar mais nas privativas de liberdade, né? Afinal, o que é a dosimetria da pena, né? O tema principal aqui do nosso treinamento. É bem simples, a dosimetria da pena é um cálculo que vai definir qual a pena, né, que o seu cliente vai cumprir por ele ter cometido ali algum crime. É o momento em que o Estado, ele impõe uma sanção ali àquele indivíduo que cometeu o crime, de acordo com a reprovação estatal do crime cometido. Então, a pena ela vai ser sempre analisada de forma individual, de acordo com aquele crime cometido, as circunstâncias, né, que levaram ali ao cometimento daquele crime, e também ao próprio agente, como o agente é e as características ali do próprio agente. Aqui no Cálculo CJ, vocês entram no programa, existe a opção de criar um novo cliente, e a partir daqui preenche as informações e pode ser criado um novo cálculo. A outra opção é já selecionar um cliente cadastrado no sistema, e a gente clica em novo cálculo. É só selecionar, quando tem a pergunta que tipo de cálculo deseja realizar, é só selecionar a aba final e clicar para começar no cálculo de dosimetria da pena. Aqui eu preenchi o nome do cálculo, certo? A data do cálculo. Quando a gente insere a data do cálculo, já vem os valores aqui atualizados com a data de hoje. Se vocês quiserem modificar também, só modificar a data que vai atualizar os valores. É muito importante a gente utilizar esse íconezinho aqui, que a gente chama de info icon, que ele sempre tem informações em todos os cálculos CJ, a gente detalha bastante os cálculos para ajudar muito no preenchimento. E aqui tem a forma que eu falei para vocês, as formas de exasperação. A gente explica um pouquinho melhor aqui sobre cada forma. E nesse caso, eu vou trazer o caso exemplo, que a gente fez um intervalo de exasperar 1/8 entre a pena mínima e máxima. Eu vou mostrar depois para vocês também, selecionando essa opção da mínima e da automática. Vamos iniciar com o intervalo. Cliquei no intervalo, clico em salvar, depois é só clicar para adicionar delito. Tá vendo que tá tudo preenchidinho já, as configurações iniciais certinhas, a gente clica só para adicionar o delito.
Aí aqui a gente pode colocar roubo majorado, é só escrever direitinho o nome do delito. A data do delito a gente colocou em 10/10/2022, a situação hipotética. Aqui você pode escolher o tipo de restrição de liberdade, porque vai constar no relatório que a gente disponibiliza para vocês também. Pode escolher se o crime pode ou não prescrever. E aqui a hora do preenchimento. Nesse momento do preenchimento é muito simples. É só a gente pegar o Código Penal e verificar no código qual é a pena para aquele delito. No caso do roubo majorado, 4 anos, a pena mínima, e 10 a máxima. Os dias multa também não vou modificar aqui, tá certinho. E agora, o caso do José, se vocês clicarem aqui no IFAI, contém um pouquinho, descrevendo um pouquinho cada uma daquelas circunstâncias judiciais que eu comentei com vocês, que estão previstas no artigo 59. No caso do José, a gente valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime. Poderia selecionar outras opções também aqui. Eu só quero mostrar para vocês que o cálculo vai ficar certinho de acordo com o slide que a gente fez. Aqui, outra opção também, a gente pode descrever o porquê que essas circunstâncias foi valorada ou não deveria ser valorada, porque logo depois a gente vai ter a opção de trazer a petição por delito. Vocês podem copiar tudo que está escrito aqui e puxar um relatório também. Então, vocês podem ficar à vontade também para escrever alguma descrição aqui, como desejar. Passando para a segunda fase, a gente preenche também as agravantes e atenuantes. Aqui a gente já deixa previsto quais são os artigos que você pode conferir, quais são os agravantes e as atenuantes previstas. No caso do José, houve a confissão espontânea, então a gente vai colocar como atenuante. Passando para a terceira fase, aqui a gente explica que elas estão previstas tanto na parte geral quanto especial, e aqui você vai selecionar se ela é uma causa de aumento ou diminuição. No caso de José, como é um roubo majorado, é uma causa de aumento, a gente escolheu a fração de 1/3 para majorar essa pena, e ela está prevista na parte geral, certo? Então, nesse caso, a gente pode colocar uma descrição, eu coloquei aqui o concurso de pessoas, para ficar mais claro no relatório, e depois é só clicar em salvar. Se houver mais de um caso de aumento ou diminuição de pena, vocês também podem clicar aqui para aplicar o artigo 68 do Código Penal, é uma opção também que a gente traz no cálculo. Se não for o caso do cliente de vocês, é só clicar em salvar. Agora, a parte das configurações está toda preenchida, vocês podem conferir aqui direitinho toda a parte do preenchimento, a pena base, a pena do crime, a fase 2, a fase 3, está tudo certinho. Depois, é só clicar no resultado consolidado. No resultado consolidado, a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente teve anteriormente nos slides, que foi a fase 1, 5 anos e 6 meses, a 2 e a 3. Então, se vocês forem reparar a fase 3, já vai trazer certinho a mesma quantidade, 6 anos, 1 mês e 10 dias. Só que aqui não é necessário a gente calcular um por um, modificar, o próprio sistema já faz a modificação de dias, de mês, já traz tudo bem resumidinho para vocês. Traz, inclusive, aqui o valor do dia multa, a quantidade, tudo certinho. Inclusive, traz aqui a questão da prescrição. Lembrando que aqui a prescrição, ela vai se basear na data do delito que a gente inserir nas configurações iniciais, e que aqui não é considerado causa de interrupções, suspensões, mas nós também temos um cálculo de prescrição punitiva que vocês podem fazer o cálculo lá depois, se precisar também dessa datazinha aqui. Aqui, não foi o caso do José, no caso do José, mas se houver concurso de crimes, é só voltar para configurações iniciais, clicar em adicionar delitos. Vocês podem adicionar vários delitos aqui. E aí, no resultado consolidado, se houver concurso de crimes, vai aparecer aqui também. Depois, vocês podem clicar aqui no PDF. No PDF, quando clica em gerar, aqui vai mostrar todos os detalhes, a forma de exasperação que foi utilizada certinho, a data, tudo certinho, data do delito, tipo de restrição de liberdade, quais as circunstâncias que foram valoradas, no caso aqui, circunstâncias, só as próprias circunstâncias e as consequências do crime, vai mostrar aqui pena mínima e máxima, vai mostrar qual foi a atenuante que foi identificada, qual foi a causa de aumento, então, relatório bem completinho consta aqui no CJ, inclusive com a individualização de cada fase, como a gente tinha visto na página anterior. Voltando agora para a tela do cálculo, depois de ver o resultado, a gente pode também optar por clicar em petição por delito. Aqui tem uma descrição bem legal do delito que você selecionou, com o nome, a data, a questão da prescrição que eu falei para vocês, a pena base de forma individualizada, e aqui tem uma opção super legal, que é de copiar o texto para petição. Então, vocês têm essa opção também, já copiei esse texto, não precisando gerar o PDF e copiar o PDF. Se vocês quiserem um relatório, é só clicar aqui. Mas, caso não queira, é só copiar o texto aqui também. E aqui, a petição por concurso, petição concurso de crimes, se for um caso de concurso, o sistema aqui já está avisando, que aqui só é válido quando há concurso de crimes. No meu caso, não houve concurso de crimes, mas se houver aqui também,
vai constar todo o relatório, vocês vão ter a opção de copiar o texto para a petição, para facilitar, e vão ter também a opção do PDF, já mostra aqui os concursos formal, material, tudo direitinho para vocês. É muito simples, ajuda bastante. Então, se vocês quiserem testar esse cálculo, vocês vão ver como é simples, vocês podem testar para ver se iria auxiliar a pena do cliente de vocês. Eu vou mostrar agora o outro modo que eu criei aqui para vocês. As 3 formas que eu mostrei, que eu calculei aqui no CJ para ajudar. A primeira, a do intervalo, que eu já tinha mostrado para vocês, que o intervalo ficou em 6 anos, 1 mês e 10 dias, certo? Que o intervalo a gente considera a pena mínima, considera a máxima, reduz o valor, como no caso do José, pena mínima de 4 anos, pena máxima de 10, a gente chega no valor de 6 anos, e a partir dos 6 anos a gente começa a exasperar a pena. Essa é a do intervalo. E a outra forma é exasperar a partir da pena mínima. Olha o resultado como fica diferente. 5 anos, 6 meses e 20 dias. Então, se vocês forem analisar, a partir da pena mínima, nessa situação em concreto, era mais vantajoso para o cliente. Então, vocês vão olhar agora a outra forma aqui, que eu coloquei nas configurações iniciais, que é automática. O CJ, ele vai calcular nas 2 situações qual seria melhor e vai trazer de forma automática para vocês qual é melhor. 5 anos, 6 meses e 20 dias. Exatamente como a pena mínima aqui, do caso do José. Então, não precisa nem vocês fazerem 2 cálculos para ver qual seria a situação mais vantajosa. O próprio CJ já vai trazer. Caso vocês queiram duplicar um cálculo também, já está tudo preenchido, tudo certinho, e querem só alterar a forma de exasperação, é só clicar aqui em duplicar o cálculo, e aí vocês podem colocar aqui um nome que vocês desejarem para o cálculo, e colocar em salvar, também é uma opção. Se precisar editar aqui as configurações iniciais, é só clicar nessa aba aqui em cima, ou se precisar editar também o delete em si, qualquer dos delitos que vocês tenham preenchido, também é muito possível. Então, a melhor forma de cálculo realmente no programa, para ajudar vocês, é a forma automática, que vai encontrar a menor pena para o cliente de vocês. E aí, viu como o cálculo pode ser muito mais fácil do que você imagina? Pois é, agora você já domina a arte de calcular a dosimetria da pena. Quer saber ainda mais sobre o assunto? Então corre no blog do CJ, que lá tem todos os detalhes. Ah, e se ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.